Conexão Ciência. Seguindo com a série Conexão Biomas, a professora Gláucia Tolentino vai nos contar um pouco sobre a Caatinga, o único bioma que é só do Brasil. A Caatinga é um outro bioma brasileiro e ela tem a peculiaridade pelo fato de ser um único bioma de todos os que estão presentes no território brasileiro. A Caatinga é o único que é exclusivamente brasileiro. Ela se distribui pelos estados do Nordeste do Brasil e alcança ali também o norte de Minas Gerais, então é uma região bastante extensa e ainda assim exclusivamente brasileira. A gente encontra no estado do Rio de Janeiro algumas vegetações, algumas manchas que são consideradas relictos de Caatinga. São formações vegetais relictuais, porque num momento da história geológica da Terra, em que o clima, de forma geral, ele era mais quente e seco, isso favoreceu a expansão desses biomas, desses seres vivos que são adaptados a esse tipo de configuração climática, quente e seca, até áreas mais extensas, e isso alcançou o estado do Rio de Janeiro. De forma que quando o clima voltou a uma condição mais úmida e fria, a gente passou então a ter somente em pontos específicos registros da ocorrência desse ambiente. Então, na região ali de Arraial do Cabo, quando a gente sobe para altitudes um pouquinho mais elevadas, em que o solo é um pouco mais pedregoso, um pouco mais raso, a gente vai encontrar muitos cactos, muita vegetação xerofítica, que é característico da Caatinga. Eu acho importante a gente falar aqui o que é uma vegetação xerofítica. A Caatinga, sendo um ambiente, um bioma adaptado, né, com seres vivos adaptados a essa restrição de água, isso vai aparecer nas características desses seres vivos de forma muito marcante. Então, a vegetação xerofítica é a vegetação que é adaptada à falta de água ou à restrição de água em determinada época do ano. Porque na Caatinga a gente tem chuvas bastante pronunciadas, porém, a característica aí principal é o fato de que elas estão concentradas em determinada época do ano. Então, nos 12 meses que a gente tem em um ano, na Caatinga é muito comum a gente perceber a presença de chuvas entre os meses de novembro até fevereiro, março. Em algumas regiões, essa chuva está especialmente concentrada somente nos meses de dezembro e janeiro, de modo que a gente tem aí em torno de 2 a 3 meses de chuva e o restante a gente tem ou de chuvas menos volumosas ou de ausência completa de chuvas. Então a gente vai ter gradientes. A gente tem um ponto desse gradiente que é extremo, em que a gente tem aí no máximo 100 milímetros de chuva em determinadas regiões, isso ao longo do ano. Para efeito de comparação, a gente tem na floresta amazônica um acumulado de chuva aí de 3.000 milímetros, 4.000 milímetros de chuva, enquanto a gente tem na Caatinga apenas 100 milímetros de chuva em determinados pontos específicos. Nesse caso, a gente está falando da vegetação hiperxerófita, que é extremamente adaptada à seca. É uma vegetação belíssima, com condições muito peculiares, por isso a taxa de endemismo, ou seja, de espécies que são exclusivas desse local, é bastante alta. Então, a Caatinga, por nome, significa mata branca, que é justamente esse branco vem do aspecto acinzentado, que é característico da maior parte da época do ano. Vegetação da fauna, que é muito característica, é a onça sussuarana, muitos répteis, o veado catingueiro é bastante comum, que é uma espécie de veado de porte um pouco menor, o mocó, que é um roedor. O mocó ele é um animalzinho muito interessante, porque é como se ele fosse uma cotia menorzinha, porém ele está muito adaptado a essa vegetação, a se esconder nos paredões de pedra, que são muito comuns também na Caatinga. É um solo mais raso, bastante fértil, porém a vegetação não se mostra tão adensada e de porte tão elevado, não é uma floresta amazônica, porque muito embora o solo seja muito fértil, muito argiloso, a gente tem aí a restrição imposta pela falta de chuva na maior parte do ano. A gente tem essa baixa pluviosidade, longos períodos de seca, a temperatura é bastante elevada. Então, vamos pensar sempre que a característica do solo e do clima são muito determinantes do tipo de ser vivo, dos organismos que a gente vai encontrar lá. A gente tem na Caatinga cerca de 45% de área alterada por atividades humanas, que são geralmente agropecuária, extração de lenha, e aí, em função já da restrição climática, da falta de chuva, a gente tem um problema sério
que é a eminência da desertificação. Então, se a gente não cuida de manter esse solo coberto, a gente vai ter a exposição do solo aos fatores de erosão e a gente vai ter cada vez mais um pronunciamento do processo de desertificação. Somente 8 a 10, 11% da caatinga está protegida dentro de unidades de conservação, parques, áreas de proteção. Então, é um ambiente, muitas vezes, considerado pobre em função do aspecto de ressequimento, de miséria, que está associado às comunidades humanas também que vivem nesse local, mas isso é uma visão deturpada, uma visão distorcida da realidade. Porque, muito embora a gente tenha, sim, a restrição climática, é um ambiente com muita diversidade, um funcionamento ecossistêmico completamente relacionado a essa questão de ter a chuva concentrada em uma época do ano e na outra época do ano, na maior parte do ano, não ter chuva, não ter precipitação. Isso traz uma característica muito interessante que é, nessa época seca, que varia aí, geralmente de março até outubro, novembro, a depender da região, com o pico da seca sendo ali entre junho, julho e agosto, a gente vai ter a expressão de uma vegetação dita caducifólia, que é quando as folhas caem. Isso pode causar a impressão de vegetação morta, de vegetação sem vida, mas na verdade é uma estratégia das plantas justamente destinada, relacionada a essa capacidade de lidar com a falta de água. As folhas são nas plantas os órgãos responsáveis pela transpiração. Transpirar é perder água. Se a água é um recurso tão restrito, quanto menos essas plantas puderem perder água, especialmente nesse momento crítico de seca, mais adaptadas à sobrevivência nesse período, atravessar esse período com mais tranquilidade, elas vão ter essa característica. Então, respondendo a isso, de forma assim sincronizada a isso, é a época do ano em que a gente vê os animais mais recolhidos. É muito comum que a gente veja a estivação acontecer. Anfíbios e répteis, eles ficam com menor atividade, justamente porque a temperatura está muito alta, esses animais, eles também têm que lidar com a falta de água, então a oferta de alimento para eles está reduzida, a movimentação deles pelo bioma, pelo espaço também vai ser menor. A gente percebe isso em escalas geográficas bem reduzidas, como a gente percebe também o padrão de migração dessas espécies dentro da caatinga reduzido durante a seca. Porém, esse ambiente ele se transforma quando a chuva chega. A chuva chegando ali no final, início do ano, as plantas que antes estavam sem folhas voltaram a enfolhar, florescem, frutificam, e esses frutos, quando eles são carnosos, eles são uma fonte de alimento, de forrageamento muito importante para a fauna. Então, os organismos, no geral, são todos muito sincronizados a essa imposição climática. Também temos na caatinga muitas espécies que são anemocóricas, que é aquela estratégia de lançar, de dispersar seus frutos e sementes com a ajuda do vento. Então, nessa época do ano em que as folhas caíram e os frutos secos, que são esses levados pelo vento, são mais abundantes, eles têm mais facilidade de serem levados para longe. Enquanto na época chuvosa a gente vê uma abundância muito grande de espécies frutificando, produzindo frutos carnosos. Então existe essa separação entre as estratégias de frutos dispersos pelo vento, frutos dispersos pela fauna, justamente em função do que existe de disponibilidade de água e que vai definir tanto a velocidade dos ventos na época seca, quanto a possibilidade de movimentação, de deslocamento dos animais em busca de alimento durante a época chuvosa. Então, a caatinga ela é um bioma extremamente peculiar, responsável por guardar boa parte da biodiversidade que a gente tem no Brasil e no mundo. E pensando aí no estigma da caatinga, de ser uma vegetação pobre, de pessoas que vivem em condições de fato de muita miséria, a gente tem que pensar no contexto social e cultural aos quais essas populações e essas comunidades, inclusive da fauna e da flora silvestre, estão submetidas. Mas para todo tipo de ambiente, se a gente tem um manejo inteligente, um manejo estratégico sustentável, a gente pode conciliar o uso dos recursos naturais com a preservação da função ecossistêmica. Demais! A caatinga é mesmo fascinante. Mas e aí? O que você sabe sobre o Cerrado? Sabia que esse bioma é conhecido como a savana brasileira? No próximo episódio, a professora Gláucia vai contar tudo sobre esse bioma. Conexão Ciência.